Perder minha mãe. Foi muito difícil perder minha mãe. E foi muito difícil, sobretudo, a forma como foi perder minha mãe. Porque ela teve um AVC. Se ela acordasse, ela ficaria sem som, sem visão, sem nada. Não era mais ela. A infelicidade, a dor que eu senti foi tão absurda que eu chamei a médica plantonista e disse: me traga o formulário de cuidados paliativos. Eu não sabia quanto tempo minha mãe ficaria naquilo. Eu estava feliz, muito longe disso. Assinar aquele papel foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, sem brincadeira. Mas ao assinar aquele papel, minha mãe me ensinou a última lição dela antes de ir. Ela me ensinou a amar. Porque quando a gente ama, a gente libera. Quando a gente ama, a gente deixa ir. Quando a gente ama, a gente não diz você vai ficar, porque se você não ficar, eu vou ser infeliz e você vai ficar. Não. Vocês acreditam que se vocês quisessem, nos próximos 30 dias, vocês seriam capazes de fazer alguma coisa que tornaria a vida de vocês muito mais infeliz do que é? Alguém concorda com essa afirmação? Quando nós pensamos na problemática humana, a gente deve sempre pensar nesses 3 fatores conjuntamente. O pilar biológico, psicológico e social. Quando eu falo em biológico, eu não estou nem falando em genético, necessariamente não. Eu estou falando em hábitos. Você comer ou não comer, você beber ou não beber, isso altera você fisicamente e certamente lhe altera enquanto ser humano. Socialmente, da mesma forma, o lugar onde você nasce, o país onde você nasce, psicologicamente também, as experiências que você vive, enfim. E esses 3 fatores determinam isso mesmo. Se vocês concordam comigo que esses 3 fatores nos constituem enquanto seres humanos e determinam o nosso comportamento e nossa forma de sentir e coisa e tal, aí a gente tem um problema. Porque logo no começo, vocês declararam que seriam capazes de se fazer mais felizes nos próximos 30 dias, se quisessem, ou de desgraçar ainda mais a própria vida, se assim quisessem, nos próximos 30 dias. A coisa não é tão determinada quando a gente pensa. Que nós não somos tão submetidos ao psicobiosocial como pensamos. Que eu não sou apenas ator na história da minha vida. Eu sou também autor da história da minha vida. E isso vocês deixaram muito claro quando responderam. E é verdade. Se vocês quisessem, objetivamente, ter alguma atitude que desgraçaria a vida de vocês, isso era fácil. Se quisessem melhorar a vida, poderiam fazer coisas simples, como deixar de fumar, quem fuma, né? Nós não somos marionete das coisas da forma que nos são ensinadas. A gente é bem mais autor, independentemente do que eu vivi, do que eu passei, de onde eu nasci, ou da biologia que eu tenho. E quanto à biologia, porque já deve ter alguém aí pensando, não, mas depressão é hereditário. Minha mãe tinha, eu tenho também, e é minha. Você não tira de mim, não. De fato, há doenças que são mesmo geneticamente herdadas. A depressão é uma delas, a tendência ao alcoolismo. Mas quem aqui já ouviu falar na epigenética?
A epigenética nos mostra algo muito interessante, que nós não morremos com o código genético que nascemos. A gente pensa que o código genético da gente não muda, não é? Mas muda. Há estudos feitos com gêmeos idênticos, que ao nascerem têm exatamente o mesmo espelho genético, já que são gêmeos idênticos. Anos depois, esses mesmos gêmeos, olhados novamente, a sequência genética deles é completamente distinta. Porque o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu experimento, altera o meu genoma. Então, alguém que passa por determinadas coisas ou que pensa de determinada forma, pode ativar certas doenças que havia uma predisposição genética que não seria ativada. Vamos pegar a Ana Maria Braga. Ela gosta dessa história, né? Da mensagem do dia. Então você imagina Ana Maria Braga de manhã dizendo assim: acorda, menina, que a vida é feita de sofrimento. Né? Como é que uma pessoa vem falar de felicidade e diz isso, né? Mas, se Ana Maria dissesse isso, olha, bom dia, a vida é feita de sofrimento, ela não estaria mentindo. A vida é mesmo feita de sofrimento. Por que a vida é feita de sofrimento? A vida é feita de sofrimento desde a hora que a gente nasce. Nascer já é muito sofrido, né? A gente está lá, legal, no aconchego, luz, temperatura, tudo organizado direitinho. E aí, de repente, começa a ficar apertado e você tem que sair, aquela luz e o frio do ar-condicionado. E aí, a gente já começa a viver uma série de desamparos a partir daí. E quantos de nós tentam encontrar esta tal felicidade e fugir deste tal desamparo que já nos acompanha desde a hora que a gente nasce, com coisas? Quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver meu telefone, e tem que ter o carro, e quando eu tiver o namorado ou a namorada, e quando eu tiver o filho, e quando eu tiver o neto, e o negócio nunca chega, e o buraco nunca tapa. Por quê? A gente vive tentando tapar esse buraco com coisas, porque desejo, por definição, é algo que não se realiza. Pode observar, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se aquela pessoa me quisesse. Aí quando aquela pessoa lhe quer, aí dá, mas né, se a gente casasse eu seria mais feliz. Aí casa. Se a gente separasse eu acho que eu seria mais feliz. Porque o desejo ele não se realiza. Na hora que ele encontra o objeto, ele escorrega e cai em outro objeto. Então a gente passa a vida querendo o que não tem e deixando de querer o que consegue. Então, comecem aprendendo, já que vocês querem saber por onde anda essa tal felicidade, que a felicidade não é uma linha reta que eu farei um caminho e chegarei lá, aonde eu quero chegar. E quando a gente entende isso, a gente começa, talvez, a se sentir um pouco mais ou menos infeliz, porque a gente está sempre procurando essa linearidade das coisas, que não vai existir nunca. Para ser feliz, em primeiro lugar, eu preciso desenvolver a minha capacidade adaptativa. Eu preciso aprender a me adaptar. Como assim, capacidade adaptativa? Vamos falar mais claro, você precisa aceitar as coisas. Mas eu tenho que ser conformista, eu tenho que me conformar. Não. Você deve tomar providências diante das coisas que não são legais para você. Mas você precisa entender que por mais providências que você tome, você vai ter que se submeter à vida. Quer um exemplo disso? A pandemia, tomamos providência. Por mais que eu me protegesse, por mais que eu fizesse, eu poderia ser vítima disso. E eu tinha que me adaptar. Adaptar, tomando as providências que eu podia, mas aceitar que eu não podia mudar o fato. E isso é o primeiro caminho para você encontrar essa tal felicidade. O outro caminho é a autorregulação. A gente precisa se autorregular. Se autorregular para aprender a suportar frustração, tristeza, desgostos, coisas assim. Porque eles estão em toda parte.
Agora, saiu de moda sofrer. Ninguém mais pode sofrer. Não posso sofrer. Como assim? Eu estou sofrendo. Eu fui deixado, eu quero um comprimido para não sofrer, ou eu quero alguma droga para não sofrer, ou eu quero alguma coisa. Mas escuta, sofrer é tão humano quanto sentir fome. Eu não estou dizendo que é bom. Eu estou dizendo que é humano. E eu estou dizendo que é necessário. Então, na hora que eu consigo entender que se eu não me autorregular para elaborar essas coisas que eu estou sentindo, eu também não serei feliz. Que eu não vou poder mudar, mas eu preciso lidar. E aí, quem vocês acham que seria mais feliz? Uma pessoa que sofreu um triste acidente de carro e, por causa disso, perdeu algum movimento do corpo, ficou paraplégico, alguma coisa assim. Ou alguém que conseguiu mudar de emprego e passou a ganhar o triplo do que ganhava. Quem seria a pessoa mais feliz? A 1 ou a 2? Na verdade, e é isso que vocês precisam entender sobre a felicidade, as questões externas têm muito pouca força no sentido de alterar permanentemente o meu estado de felicidade. Quando eu passo por algum bom momento, há um pico de felicidade. Esse pico de felicidade depois cai e eu volto para o meu basal. Quando eu passo por alguma grande tristeza, há um pico para baixo, depois eu subo e volto para o meu basal. Então, há estudos mostrando que pessoas que ganharam na loteria, na Mega Sena, coisas assim, cerca de 1 ano depois, elas voltaram a sentir o mesmo estado de ânimo que elas sentiam antes de ganhar o prêmio da loteria. Quem era uma pessoa triste ou deprimida, continuou triste e deprimida, ricamente triste e deprimida, mas triste e deprimida. Então, se vocês querem encontrar essa tal felicidade, parem de procurar os picos, ou para cima ou para baixo, e comecem a tentar mudar o basal de vocês. Se o basal de vocês não é bom, não adianta. O que quer que aconteça vai mexer com vocês muito momentaneamente e depois vocês vão voltar exatamente para onde vocês estavam. Porque felicidade, na verdade, é um estado de harmonia interna. E eu preciso alcançar essa harmonia, esse sossego interno. E isto não vem de fora. Isto vem de conhecimento, de autoconhecimento. Porque, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que as questões que nos fazem, de fato, felizes ou infelizes, não estão no real, estão na leitura que eu faço deste real. É esta leitura que precisa ser corrigida quando eu quero saber por onde anda essa tal felicidade. Mas o que é que determina a forma de vocês lerem as situações? As coisas que vocês escolhem para a vida de vocês. Que pessoas vocês escolhem para se cercar? Que hábitos vocês escolhem ter? Que situações vocês escolhem estar envolvidos? Porque tem gente que adora tragédia. E acha que isso não afeta ela em nada, e não afeta a felicidade dela em nada. E, diferente das leis físicas, nas leis mentais, os iguais se atraem e os opostos se repelem. Portanto, se você tem um grupinho de gente que só fala de doença, do que não preste, porque minha pressão, porque meu colesterol, e por quê, você vai ver que é um monte que se reúne para falar da mesma coisa. Ao ponto que se você tem pessoas que curtem estar contando piada, ou procurando arte, ou qualquer outra coisa assim, elas vão estar também num grupinho. Porque os iguais se atraem. E aí, a essas alturas, eu tenho absoluta certeza que tem alguém dizendo assim, pensando, né? Você está dizendo isso porque a sua vida é boa, porque você não passou pelo que eu passei,
porque você nunca teve depressão, porque você nunca teve câncer, porque você nunca teve não sei mais o quê, porque você nunca levou um chifre. O importante é vocês entenderem o seguinte: além das coisas que eu falei, o caminho para encontrar a felicidade é entender que a única coisa que eu posso mudar na minha vida é o meu passado. Eu não posso mudar outra coisa senão o meu passado. Ponto final. Eu não posso mudar o futuro não existe, o futuro ainda não chegou, e o futuro é cheio de variáveis que estão absolutamente fora do meu controle. O presente não dá tempo, é muito rápido. Quando essa palestra começou, já não existe mais, já não é mais presente, é passado. Não dá tempo de mudar o presente. Mas como eu mudo o meu passado? Ressignificando este passado, não ficando preso à leitura que eu faço deste passado. Eu tive um paciente que hoje ele é um homem muito bem-sucedido, um empresário muito bem-sucedido, e ele teve um pai horroroso. Ele viveu uma infância medonha, de muita necessidade mesmo, necessidade econômica, mas também de necessidade afetiva. O pai era alcoólico e não tinha dinheiro, ao ponto de, certa noite, a mãe acordar sentindo molhada, e era o cara que tinha chegado bêbado e estava jogando cachaça em cima dela para tocar fogo nela, porque queria tocar fogo nela. O irmão virou, botando-se aspas no que eu vou dizer, virou bandido. E certa vez esse paciente me disse uma coisa interessante falando do irmão dele. Ele disse: eu não entendo porque meu irmão é assim. Como eu poderia ser diferente tendo o pai que eu tive? Eu tinha que me salvar, eu tinha que viver de alguma forma, eu tinha que crescer. Observe a leitura que ele fez desse pai. Como eu poderia ser diferente, se não me salvando? O irmão dele, que eu não conheço, certamente fez outra leitura completamente diferente. Como eu poderia ser diferente se não me revoltando com o pai que eu tive? Era o mesmo pai, a mesma experiência. Óbvio, pessoas diferentes, as pessoas têm coisas diferentes, têm temperamentos diferentes. Mas a leitura poderia ser outra. A leitura desse irmão do paciente poderia ser uma leitura melhor. Isso muda o fato histórico do pai ter sido quem foi? Não. Mas isso muda o que representa em mim. É preciso compreender que é a leitura que eu faço. Para pensar, a gente está tão condicionado nisso tudo, que se eu dissesse assim a vocês, que na vida de vocês acontecem coisas ruins, vocês concordariam comigo. Vocês não teriam nenhuma dificuldade. Se eu dissesse: olha, na vida de vocês acontecem coisas ruins, vocês diriam: é verdade. Mas, se vocês fizessem uma outra leitura da própria vida de vocês, vocês me corrigiriam. E vocês diriam: não, espera lá. Não é mentira que na minha vida acontecem coisas ruins. Mas na minha vida acontece tudo. Na minha vida acontecem coisas boas, coisas ruins, coisas justas, coisas injustas, coisas muito legais e coisas odientas. Na nossa vida não acontecem coisas ruins. Na nossa vida acontece tudo. É hora de tirar, se vocês querem encontrar o caminho da felicidade, da cabeça de vocês, essa pergunta horrorosa que algumas pessoas se fazem, que eu acho péssima, que é: por que comigo? Por que com você? Por que conosco? Todos nós estamos submetidos a isso. E se você quer o caminho da felicidade, aprenda a ressignificar as coisas que você vive. Dê um outro significado a isso. Aprenda com as coisas. Porque esse é o grande segredo. Todas as vezes que você achar que está passando por uma grande infelicidade, compreenda
Imagine a felicidade como um presente. Só que esse presente veio embrulhado em cacto. Né? Aí você pega no presente, você vai se furando inteiro e vai doendo. Mas se você tiver força para abrir o presente e ver o que tem dentro do presente, aí você encontra a felicidade. Perder minha mãe. Foi muito difícil perder minha mãe. E foi muito difícil, sobretudo, a forma como foi perder minha mãe. Porque ela teve um AVC. Se ela acordasse, ela ficaria sem som, sem visão, sem nada. Não era mais ela. A infelicidade, a dor que eu senti foi tão absurda que eu chamei a médica plantonista e disse: me traga o formulário de cuidados paliativos. Eu não sabia quanto tempo minha mãe ficaria naquilo. Eu estava feliz, muito longe disso. Assinar aquele papel foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, sem brincadeira. Mas ao assinar aquele papel, minha mãe me ensinou a última lição dela antes de ir. Ela me ensinou a amar. Porque quando a gente ama, a gente libera. Quando a gente ama, a gente deixa ir. Quando a gente ama, a gente não diz você vai ficar, porque se você não ficar, eu vou ser infeliz e você vai ficar. Não. Porque quando a gente ama, a gente diz, você tem que ir, vá, eu fico. E foi isso que eu disse a ela enquanto ela dormia. Meu amor, eu estou bem, vá, eu fico. Você fez por mim o que ninguém nunca fará. Eu fico, vá. E a partir daquele momento, a minha tristeza foi se tornando uma profunda alegria por ter tido o privilégio de ter tido o amor daquela mulher, que ali precisava ir. Ela foi embora. E eu fiquei aprendendo a ser feliz, depois de ter aberto esse pacote que me ensinou a amar. Isso se chama ressignificar. Então você quer ser feliz? Ser feliz não é não ter momentos difíceis, não. Ser feliz não é não passar por coisas ruins. Ser feliz não é não ser abandonado. Ser feliz é olhar para as coisas e dizer, o que é que eu tenho para aprender com isso? É ler diferente. É também uma forma de se encontrar essa tal felicidade. Então, releiam a vida de vocês.